CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E agora nós vamos conversar com o vice-presidente da Associação dos Magistrados daqui de Mato Grosso do Sul, o juiz Cláudio Pareja, sobre processos digitais. Inclusive existe um projeto criado pelo Conselho Nacional de Justiça, que já foi implantado aqui em Mato Grosso do Sul, que pode ser, inclusive, pronto para ser utilizado pela população. E a gente vai falar sobre isso, como estão essas audiências, então, de forma digital, sobre esse projeto criado pelo CNJ. Juiz, bom dia. Bom dia, Daniele Escher, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, do programa CBN Direito. É um prazer estar aqui no seu programa e para conversar aí com a audiência sobre esse projeto, que é um projeto, digamos assim, audacioso e que é muito interessante a gente estar participando dessa migração de atos exclusivamente presenciais para atos exclusivamente por meios digitais. Então, o senhor estava me explicando aqui agora, antes de nós entrarmos ao vivo, que existe esse projeto do CNJ. Atualmente no estado são 5 varas já disponíveis para atender a população por meio dessa sistemática, né? Mas, por conta da pandemia, já houve também um avanço em relação a esse atendimento, a esses processos digitais. Então, existe o projeto e existe também o avanço que foi feito obrigatoriamente. A pandemia acabou obrigando também em relação a isso. Exatamente, Daniel. A resolução do CNJ é a 345 de 2020, então ela foi editada durante a pandemia e o tribunal aqui foi um dos primeiros a implantar por meio do provimento 508 do Conselho da Magistratura, também de novembro de 2020, em que se implantou esse juízo 100% digital. Na época, ou seja, quando esses projetos estavam sendo elaborados, nós tínhamos aquela tradição em que todos os atos eram feitos de forma presencial. Então, a citação por meio do oficial de justiça, todas as intimações também por meio do oficial de justiça, as audiências de forma presencial, então advogados e partes indo até o fórum, e o ministro Fux tentou fazer com que toda essa burocracia fosse, de certa forma, reduzida, visando principalmente o acesso à justiça, né? A gente pensa, por exemplo, aqui nós estamos num estado pequeno, em que quase todos os municípios são comarca, mas a ideia dele tem estados em que muitas vezes a pessoa mora num município que está a 100 quilômetros, 200 quilômetros da comarca mais próxima. Então, muita gente pensa, mas tem gente que não tem acesso à tecnologia. Mas assim, aqui, voltando, né, em Mato Grosso do Sul nós temos um acesso bem amplo à internet, nós temos uma telefonia muito boa, talvez comparada com estados mais desenvolvidos, nós estamos à frente. Então, tem pessoas que têm acesso, por exemplo, a um celular com internet, mas às vezes não tem um carro para se deslocar a 100 quilômetros. Então, ao contrário do que muitos falam que isso impediria o acesso à justiça, eu vejo muito pelo contrário. Assim, a gente tem exemplos práticos disso. Por exemplo, eu já ouvi uma pessoa que residia numa fazenda em terrenos, era um processo criminal, ou seja, nós nem estávamos tratando dessa hipótese do juízo 100% digital, mas a pessoa, quando eu perguntei, onde é que é seu endereço, para o senhor ser intimado, ele era um acusado num processo criminal, ele falou, doutor, eu preferia ser intimado por WhatsApp, a minha fazenda é muito distante, até difícil eu explicar onde fica, às vezes eu estou em algum local da fazenda que as pessoas nem sabem onde eu estou, então se me mandarem a intimação da data da próxima audiência por WhatsApp, eu vou ficar sabendo de uma forma mais simples. Um outro caso, mesma coisa, um acusado também em processo criminal, que era um caminhoneiro, e o caminhoneiro me falou, olha, doutor, eu não paro nessa casa, eu não tenho família, então eu moro sozinho, então se o oficial de justiça for em casa, eu não vou ficar sabendo da audiência. Então, o senhor poderia me intimar por WhatsApp? Não, tudo bem, constamos em ata e essa pessoa foi intimada por WhatsApp. Então, para você ver que as pessoas, hoje em dia, já estão acostumados com isso, né? A gente contrata, abre conta corrente, contrata empréstimo, contrata serviço de telefonia, contrata plano de saúde, ou seja, a gente já faz uma infinidade de atos por meios digitais
E o Poder Judiciário olhou isso e falou, bom, nós não podemos ficar de fora, né? A nossa ideia é atender o máximo de pessoas. Então, o juízo 100% digital, ele sendo facultativo, nós não estamos obrigando que a pessoa acesse por esse meio, nós estamos sim facultando. É uma opção, né? Exato. Então, assim, a pessoa que não tem condições de se deslocar, ou muitas vezes a pessoa, por exemplo, não quer pedir no trabalho para sair, ficar 2 horas fora, o tempo de deslocamento até o fórum, voltar. Muitas vezes a audiência leva 10 minutos, a pessoa sai um pouquinho da sala de trabalho e consegue participar de uma audiência sem nenhum transtorno, utilizando a internet que ela usa para mandar WhatsApp, para consultar outras coisas na internet, né? É um caminho sem volta, né, doutor? A gente percebe que veio para ficar. Muita gente ainda resiste, né? É natural do ser humano ser contra mudanças, né? E nós estamos diante de na verdade, de 2 mudanças que são bem significativas. Mato Grosso do Sul é pioneiro, ou entre os primeiros estados, que conseguiu, né, aí por volta de 2012 ou 2013, transformar todos os processos iniciais em processos digitais. Há estados que até hoje é possível se distribuir processos físicos, uma realidade que a gente já nem imagina como seja. Então, esse foi um primeiro passo que nós demos, e o Tribunal de Justiça aqui de Mato Grosso do Sul realmente acreditou nisso lá atrás, e hoje a gente vê o resultado, porque os processos eles se tornaram muito mais ágeis, e assim, isso está sendo já objeto de estudos sobre a agilidade que a digitalização dos processos conseguiu implantar. Óbvio que a gente ainda está tratando de um processo que, na verdade, é um processo digitalizado, né? Nós não estamos ainda numa plataforma que ela é 100% digital, nós não temos inteligência artificial envolvida nem nada. Então, a gente simplesmente pega os documentos físicos e transforma em digital. Mas isso já acabou com uma rotina gigantesca de numeração, de colocação de capa em processos, arquivos físicos em que a pessoa tinha que procurar o processo, advogado ter que ir até o fórum para pegar carga de processo, as partes não poderiam ter acesso ao processo simultaneamente. Então, hoje, por exemplo, eu posso num processo mandar o processo para o perito, para o promotor e para as 2 partes, tudo no mesmo tempo. Então, uma coisa que levaria, por exemplo, 10 dias para cada uma das partes, se fossem 5 partes, seriam 50 dias, hoje é 10 dias para todo mundo. Então, olha o que a gente ganha também nesse tipo de agilidade. E o segundo passo, me parece que realmente concordo com você, Daniel, que a gente não vai conseguir voltar, é essa questão dos atos por videoconferência, né? Então, nós estamos realizando as audiências assim, e muitas pessoas já nem cogitam em voltar. Por exemplo, para advogados, muitas vezes o advogado atua num processo em outra comarca, ele tinha que ou se deslocar ou contratar um advogado para representá-lo, enfim. O que muitas vezes era um risco, porque ele não conhece o advogado, enfim. Então, hoje em dia, o advogado dentro do seu escritório participa da audiência. Os policiais, de folga, às vezes tinham que se deslocar para prestar depoimento com prejuízo da sua folga. Os que estavam em serviço, da mesma forma, ou seja, ele está em serviço, mas às vezes ele ficava lá 1 hora dentro do fórum, aguardando a audiência. Hoje em dia, o policial está no seu local de trabalho, às vezes já ouvi, inclusive, o policial em meio de diligência, ele simplesmente parou a diligência num local de homicídio, entrou no veículo, foi ouvido, 5 minutos depois ele estava, né, até inclusive num assentamento, a diligência. Então você imagina o transtorno de ou redesignar essa audiência, ou ele ter que sair do local do crime, enfim. Então, veja assim como a gente consegue não só resolver o problema do processo, mas também não causar problemas às partes que aceitem participar, né, do juízo 100% digital. Estou dando todos esses exemplos, né, como um processo criminal, porque assim, o juízo 100% digital, infelizmente, ele tem sido pouco usado pelos advogados. Eu acredito que, como eu já disse, né, essa repulsa às novidades acabam as pessoas tendo um pouco de receio, enfim. Mas eu estou dando um exemplo que no processo criminal, que é o processo em que você tem que resguardar, assim, tem que ter mais cuidado, tem o contraditório e a ampla defesa vistos com ainda mais cautela, nós temos usado isso diariamente, entendeu? Então, para incentivar... Também é possível, né, doutor? Oi? Também é possível, até mesmo... Sim, se no processo criminal é possível, no civil, muitas vezes, assim, você está lidando com questões exclusivamente patrimoniais,
disponíveis, né? Então a pessoa pode ir lá e fazer um acordo e abrir mão de 20% do crédito. Então por que não optar por esses atos em que você vai tornar tudo muito mais célere, né? Então hoje em dia você tem que intimar uma parte, por exemplo, para se manifestar sobre um acordo, por exemplo, tem que ir um mandado para o oficial de justiça pega o carro, vai até a residência, daí no primeiro dia a pessoa não está. Essa pessoa, eu quero resolver o problema mais rápido, pois bem, a pessoa vai receber um WhatsApp com essa intimação do processo e em questão de minutos ela fala com o advogado que manifesta no processo. Entendeu? Então, só nisso daí, entre um mandado expedido e retornar para o cartório, a gente deve estar falando em questão de 2 meses. O oficial de justiça tem 30 dias para cumprir o mandado. Então, assim, muitas vezes as pessoas reclamam, né? Eu gostaria que a questão fosse resolvida mais rápido. Agora nós temos essa oportunidade, né? Ou seja, se a pessoa quer resolver o problema, ok, ela pode optar por esse juízo. O que acontece é que muitas pessoas, na verdade, elas não querem resolver o problema, né? Então ficam discutindo questões formais do processo e muitas vezes sobre o mérito, né? Se você deve ou não o valor, ninguém nem chega a discutir. Então as pessoas utilizam o processo como um meio de retardar o cumprimento das suas obrigações, né? Então a gente sabe disso, o nosso ensino jurídico, ele é assim, voltado para ensinar as pessoas a litigar, né? Então a gente tem aí, nesses últimos anos, vários meios de solução consensuais de conflito, mas a gente não tem visto com isso a redução da entrada do número de processos. Ano após ano, a gente está batendo recorde de número de processos distribuídos. Então, para você ver que, na verdade, assim, a conta não vai fechar, né? Assim, se você tem uma população que a cada ano que passa litiga mais, seria impensável você imaginar que vai ser mais rápido, né? Para ser mais rápido, você tem que ter menos processos ou tem que ter um poder judiciário cada vez maior, mas assim, daqui a pouco nós vamos ter um judiciário gigante porque a população não sabe ou não quer resolver os seus problemas por esses outros meios, né? Doutor, e para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, caso a pessoa tenha ouvido a sua entrevista, olha, poxa, eu quero fazer parte disso, eu quero um processo 100% digital, o que a pessoa tem que fazer? Ela entra em contato, então, com o advogado dela, entra em contato com a comarca ali, para saber se é possível que o processo dela seja 100% de forma digital? Sim, com certeza. A pessoa que opte por esse meio, ela tem que buscar ou o advogado ou a defensoria pública, né? Se caso ela seja assistida pela defensoria pública, ela vai fornecer para esses profissionais o seu telefone ou o seu e-mail, enfim, indicar qual é o meio que prefere ser intimado, e o advogado ou o defensor vai comunicar no processo, o juiz vai intimar a parte contrária para dizer se ela aceita ou não, e uma vez feito isso, o processo então passa a tramitar dessa forma, né? Então vai ter todas as intimações por esses meios digitais e também as audiências que serão feitas por meio do aplicativo, né? Nós utilizamos aqui no estado a plataforma da Microsoft, que é o Microsoft Teams, e as audiências já estão sendo feitas dessa forma. Então, assim, quanto a isso, nenhuma novidade. As partes, os advogados já estão todos devidamente capacitados nessas plataformas, porque estão usando diariamente. Então, basta que realmente que a pessoa opte, né? Nesses casos, aqui em Campo Grande, no caso, nas 5 varas, ou seja, 3 de varas de contratos bancários. Então, contrato de financiamento de carro, de casa, contrato de cheque especial, de cartão de crédito, que tramitam nessas varas, ou nas varas de execução de título extrajudicial. Os títulos extrajudiciais são cheque, confissão de dívida, um contrato escrito, enfim, essas são as ações mais comuns que a gente tem. Então, se a pessoa, né, o ouvinte aí que tem uma ação dessas e gostou da ideia, ou seja, quer resolver o seu problema e não quer ficar recebendo, por exemplo, a visita do oficial de justiça toda vez que precisar ser intimado, basta ele procurar os profissionais que assistem ele e fazer essa opção e será muito bem atendido aí pelo Poder Judiciário. Juiz Cláudio Pareja, vice-presidente da Associação dos Magistrados daqui de Mato Grosso do Sul, então trazendo vários esclarecimentos para a gente em relação ao processo 100% digital que agiliza o trabalho do judiciário, com certeza. Um ótimo dia para o senhor, viu? Obrigada. Muito obrigado, Daniela Escher, pelo convite. Obrigado a todos aqui da equipe de produção e eu agradeço também a atenção dos ouvintes aí que nos acompanharam. Muito obrigado e um bom dia a todos. CBN Campo Grande.
Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.